episódio é para você. É para você que quer tirar o seu perfil do LinkedIn do ano de 2018. Afinal, já estamos em 2026 e tem muita gente ainda vacilando em como utilizar a rede, em como se posicionar, em como construir toda, uma estrutura para criar oportunidades, para gerar credibilidade, para se posicionar na rede. Gente, antes de mais nada, a gente tem que entender que LinkedIn não é uma rede social, não é, é uma ferramenta de trabalho. Então, esse episódio aqui é dedicado exclusivamente a te dizer as mudanças que aconteceram no LinkedIn e como você pode utilizar essas mudanças ao seu favor. Bora, que esse é mais um episódio do Borogodocast. Partiu! E se é a primeira vez que você está vendo essa cara, eu sou a Renata Cox, psicóloga e especialista em carreira. São aí 20 anos ajudando profissionais a serem reconhecidos e bem pagos pelo mercado de trabalho. Sou top voice, tô no LinkedIn desde que o mundo é mundo. Mentira, mas há muito tempo eu uso o LinkedIn. Assim como a rede mudou, o meu posicionamento por lá também mudou. E como eu comentei antes, a gente precisa se adaptar e aproveitar o melhor que essa rede tem para nos oferecer. E assim, é incrível porque absolutamente 100% dos meus clientes que eu atendo, seja no acompanhamento individual, seja no meu acompanhamento em grupo, que é o Potencialize Sua Carreira, 100% deles descobrem que eles estão comendo barriga, descobrem que eles estão usando a rede de uma maneira inadequada ou não estão aproveitando todos os recursos da rede, estão com um perfil meio mais ou menos, deixando ali, sabe, a bola quicando, vacilando em alguns pontos que fazem toda a diferença. E, gente, vamos combinar? O mundo, as relações, o mundo do trabalho está muito conectado à tecnologia, tudo que acontece na tela, né? Se você não tem uma presença significativa e borogodástica online, você está deixando oportunidades passarem. Você está deixando de usar um recurso que é muito real e muito do nosso dia a dia, na nossa cultura, da maneira como nós nos relacionamos. Isso sendo certo ou não, é através das redes sociais, das mídias, da tecnologia, que a gente utiliza esses instrumentos para essas relações se consolidarem e para como a gente se posiciona enquanto também profissional. Ou seja, não usar o LinkedIn de uma maneira estratégica, borogodástica, alinhada, planejada, amarrada, é assim, gente, vacilo total, para não dizer outra coisa, para manter aqui a elegância do nosso encontro. Então vamos lá que eu vou contar 5 mudanças. Nossa, até que braço que é esse, Renato? Que eu fiz aqui um alongamento. 5 mudanças que já rolaram na rede. O LinkedIn parou de premiar conteúdos genéricos. Então, sabe aquela conversinha que todo mundo falava e rendia conversa e que tá tudo bem, aqueles textos padronizados, aquela coisa que você começa a ler o post, você já sabe como vai terminar? Não, ele não está mais entregando como antes, ele não está trazendo visibilidade para esses posts que estão ficando mais do mesmo. Ele está pedindo mais de você. Ele está querendo mais autenticidade e menos padronizado. Então é mais interessante que você traga experiências pessoais, que você traga o seu repertório em jogo, que você faça amarrações nos seus conteúdos, que você traga mais a sua percepção de mundo, a sua experiência de vida, a sua experiência de trabalho, as suas entregas, do que simplesmente ficar repetindo aquele mesmo padrão de conteúdo de sempre, aquela mesma estrutura de publicações que antes, gente, era o que tinha no LinkedIn, né? Era meio assim, todo mundo, muita gente até ficou meio de saco cheio do LinkedIn, porque entrava lá e parecia que todo mundo falava a mesma coisa do mesmo jeito. Então não tinha autenticidade. E hoje o LinkedIn está pedindo, seja autêntico. Seja autêntico que eu vou colocar a tua publicação para rodar na rede.
Segundo aspecto, o LinkedIn virou uma plataforma de credibilidade, uma plataforma de confiança, uma plataforma de relacionamento. Então, antes de uma reunião, antes de uma entrevista, antes de uma proposta, antes de uma apresentação de um projeto, é natural que as relações começam por lá. É natural que a pessoa vai lá no LinkedIn para entender um pouco mais sobre você, para conseguir, falar a mesma língua, sintonizar. Então acaba que realmente a rede virou uma vitrine, não só uma vitrine dos seus certificados, mas uma vitrine de quem você é, do profissional que você se tornou, da sua bagagem, da sua vivência, dos seus valores. Então um headhunter, um recrutador, ele vai entrar lá na tua rede e vai ver se você publica o que você publica, vai entender as pessoas que vocês têm conexão, vai fuçar detalhadamente se as coisas que você publica, a maneira como você se posiciona na rede, está conectado com aquilo que ele está buscando. E não só em termos de experiência técnica, vivência técnica, mas também comportamental. Um terceiro aspecto que o LinkedIn não quer só que você vá lá e publique. O LinkedIn quer que você participe. Então aquela onda de publiquei e sair correndo, não cola mais. Publique, comente, curte, gere diálogos ali no DM, nas conversas privadas, participe de grupos, crie debates. Então o LinkedIn quer que você gaste seu tempo, sua energia lá na rede e não simplesmente vire uma rede onde você faz publicações pontuais. Então, claro que publicações continuam sendo válidas, mas se você tem 15 minutos e você precisa decidir ou eu publico, ou eu comento, ou eu puxo conversa no privado, ou eu interajo com fulano beltrano, faça essas interações. Esses 15 minutos vai valer mais a pena você manter e expandir a sua rede de relacionamento, você comentar. Comentário está tendo um valor surreal na rede hoje. O quanto comentários que eu já fiz gerou mais engajamento, mais visibilidade que às vezes a própria publicação da pessoa. Quantas pessoas já chegaram, já descobriram meu trabalho através dos comentários que eu faço, através da percepção que eu tenho sobre tal assunto, da complementação que eu faço em relação ao que o autor escreveu, de uma outra visão que eu trago para a gente discutir, de uma maneira, de um exemplo que eu coloco. Os comentários, eles são incríveis, borogodásticos. Comente mais. E eu sei que você vai falar, Renata, eu tô sem tempo, não tenho tempo para nada. O que eu falei no começo desse vídeo? Gente, LinkedIn não é rede social. LinkedIn é ferramenta de trabalho. Se você tem uma reunião com o seu time, se você tem uma reunião com o seu gestor, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, das 9 às 9h15, você vai estar lá. Eu tenho certeza, como 2 mais 2 é igual a 4. Você não vai dar bolo no teu gestor. Você não vai deixar toda a sua equipe esperando lá no Meet, no Zoom, na sala de reunião e você não apareceu porque você não estava inspirado, porque você estava cansado, porque o dia não estava bom. Você vai estar lá, porque você marcou com aquelas pessoas, porque o teu gestor está te esperando sobre a pauta XYZ. Por que quando a parada é contigo mesmo, você com você, o ser humano tem uma tendência em procrastinar. E se você quer que eu faça um episódio só falando sobre procrastinação, me conta aqui, deixa os seus comentários que eu quero falar, que eu quero saber se esse assunto te interessa, para eu gravar um episódio só sobre isso aqui no Borogodocast, tá? Então eu vejo muito essa dificuldade das pessoas que eu atendo de organizar a agenda para ter uma presença constante, frequente e inteligente. Não é simplesmente eu tô ali, nem sei por que eu tô ali, mas eu tô ali, tô comentando, eu tô curtindo. Não, a gente tem uma estratégia, Os meus clientes recebem uma ferramenta borogodástica de posicionamento, de marca pessoal, de branding, porque eles entendem, eles compreendem, eles têm todo um mecanismo para realmente transformar o LinkedIn numa ferramenta de trabalho de oportunidades, para o LinkedIn ser magnético, para o LinkedIn ser realmente um lugar, um começo, de conversas interessantes, de trabalhos relevantes, de convites, onde vai te ajudar a você conseguir ter mais qualidade de vida, aumentar a sua remuneração, mas tudo isso a gente precisa estruturar, a gente precisa organizar,
Porque senão você já tem pouco tempo e você nem sabe o que você faz com esse pouco tempo. Daí realmente as chances de o LinkedIn ser algo, né, que não está agregando para você é enorme. Não porque o problema é o LinkedIn, porque você não está sabendo usar o LinkedIn de uma maneira adequada para você chegar onde você quer chegar e chegar de uma maneira mais leve e aproveitando a jornada, né? Porque nos meus acompanhamentos é isso, né, gente? Não tem milagre, né? Não é que a pessoa vai lá, encontra comigo toda semana, participa dos meus grupos e pronto, pirim, pim, pim, todos os problemas são resolvidos. Isso não existe. Eu não sou guru, eu não sou coach, eu não vendo milagres, eu não vendo promessas que ninguém pode cumprir. Aqui comigo tem metodologia, tem ciência, tem técnica, tem método, e eu uso a ciência que mais entende de nós seres humanos, que é a psicologia. Então, para você ter um posicionamento adequado no LinkedIn, dentro do LinkedIn, vamos já falar fora do LinkedIn, tem várias camadas de autoconhecimento, de estratégia, de planejamento, de posicionamento, de marca pessoal, de comunicação, que precisam ser preenchidas, olhadas e verificados os pontos cegos. Que você tem, eu tenho, todo mundo tem. E é por isso que é importante que a gente tenha um suporte, um apoio, consciência, para que você consiga olhar para esse mapa e usar o LinkedIn de uma maneira adequada, com o tempo que você tem, alinhado ao seu planejamento, alinhado ao teu borogodó, para que realmente o mercado te veja, te reconhece como você deseja e como você merece. Então, o LinkedIn, ele é muito poderoso, mas a gente precisa saber usar para que você não desperdice o seu tempo, né? Não desperdice oportunidades. A quarta mudança, que eu já trouxe um pouco aqui para você, é que o LinkedIn ficou mais pessoal. Portanto, só ficar falando de aspectos técnicos do seu trabalho pode não gerar muita conexão com o seu público. É interessante também que você traga um pouco de você nessas histórias. Você pode sim escolher ter uma linguagem mais técnica, ter uma linguagem mais séria, mais formal, se isso está muito conectado com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Mas se a gente ficar tendo uma comunicação muito engessada, muito estruturada, muito matemática, é pouco provável que você vai conseguir ter um engajamento alto do público que não vai entender essa linguagem. Portanto, trazer essa questão mais humana, mais pessoal, sempre, claro, respeitando os seus limites, é algo interessante para você testar. E olhar também internamente o quanto você pode trazer conteúdos que falam de você através das suas entregas. E a última mudança é que o LinkedIn começou, digamos, a penalizar, entre aspas, aqueles comentários, aqueles engajamentos meio que vazio, meio que automático, meio que você tá, sabe, falando por falar, comentando por comentar, distribuir um monte de like, né, como se fosse um robô. Porque, claro, né, gente, tem muitos aí aplicativos, inteligência artificial, tem muito esquemão, muito jeitinho brasileiro para conseguir esse engajamento, esses comentários de uma maneira automática e robotizada. E o LinkedIn está de olho nisso, porque o LinkedIn quer preservar essa comunicação e essas relações entre humanos. Portanto, se você utiliza algum desses aplicativos, se você utiliza a inteligência artificial para substituir a sua presença em comentários, em curtidas, 100% dos seus textos utilizando a inteligência artificial, aqueles textos que você lê e fala, meu Deus, né? Eu tô aqui lendo inteligência artificial, né? Não tem nada da pessoa. Tá na cara que o texto foi 100% feito pela inteligência artificial. E eu não sou contra a inteligência artificial, gente. Por favor, vamos sim utilizar as ferramentas, as tecnologias, mas é importante também a gente saber utilizar e colocar o nosso tempero, colocar o nosso borogodó para jogo, colocar a sua personalidade, a tua autenticidade, colocar você nesse conteúdo. Porque senão, se é um conteúdo feito 100% por inteligência artificial e você está substituindo a sua presença na rede por essa tecnologia, fica algo muito vazio, muito raso, e o LinkedIn já tem instrumentos para verificar isso e você acaba e ele pode te penalizar, você pode ser prejudicado por conta desse mau utilizo, a qual ele considera um mau utilizo da rede.
Antes de a gente ir para o quadro Raio X Borogodástica, que vocês, por sinal, estão amando, tô contente de ter esse retorno de vocês, preciso trazer aqui um outro elemento, elemento 6, que muita gente está deixando essa bola quicando, que é a ausência de recomendação. Se o seu perfil do LinkedIn é sua vitrine, a recomendação nada mais é do que a validação, o reforçar, o provar por A mais B o quanto é legal trabalhar com você, o quanto você entrega, o quanto você é um bom profissional, o quanto você é excelente, o quanto você foi um bom aluno, um bom professor, um bom palestrante, enfim. Porque a recomendação também não é só sobre as pessoas que trabalharam com você, o qual você liderou, o qual você gerenciou, os seus gestores, mas também pode ser seus professores, pode ser também seus colegas de curso, né? Pode ser os seus mestres, enfim, as pessoas que participaram de uma maneira ou de outra da sua vida profissional, que se relacionaram com você e que participaram de um jeito ou de outro do seu crescimento, da sua transformação, da sua jornada acadêmica e profissional. Então, ter recomendação é muito válido, sim, aumenta a sua credibilidade, é a sua história sendo contada por outros profissionais e não simplesmente por você. Não é você falando, eu sou isso, eu sou aquilo. É as pessoas validando o seu borogodó, é reconhecendo o quanto você é borogodástico. E daí eu preciso aqui fazer meu próprio jabá, porque sim, eu tenho mais de 200 recomendações. Ontem chegou mais uma, são no total 207 recomendações de clientes que já fizeram um acompanhamento comigo e que deixaram numa rede pública. Gente, olha o poder disso, é uma rede pública, o quanto os resultados que eles tiveram. E você pode ter a mesma coisa contando sobre o seu profissionalismo, contando sobre a sua bagagem. Então, explore esse recurso do LinkedIn também. Agora vamos pro Raio X Borogodástico, que eu me empolguei aqui. Ai, Renata, você faz roteiro e você não segue. Ai, por que eu faço isso? Por quê? Por quê? Vamos. Deixa eu me sintonizar aqui. A música é do Lulu Santos, clássica. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. As coisas mudam e sempre vai mudar. Cabe a nós profissionais saber surfar essa nova onda. A música de Lulu Santos, Como uma Onda. Gente, clássica, né? Então, bora colocar o teu borogodó para jogo lá no LinkedIn. E se você quer ter um suporte, a gente tem no Impulso 21 uma trilha específica de LinkedIn. Todo dia você recebe uma orientação prática com investimento super baixo de apenas R$ 49,90. Vou deixar o link para você conhecer mais e se inscrever. Bora! Tchau, tchau!